Olá a todas e todos que nos assistem. Nós estamos aqui mais uma vez em uma aula do curso Um Brasil Sustentável, uma parceria da Universidade Federal de São Paulo com o Instituto Física, Cultura e Ambiente. Estamos aqui na edição de 2020 discutindo os objetivos do desenvolvimento sustentável. Hoje nós vamos discutir mais dois objetivos dos ODS, o ODS 9 e o ODS 11. E eu estou aqui com dois colegas ilustres convidados que vieram debater com a gente aqui temas importantes da pauta mais urbana, da pauta mais industrial dos ODS. Especificamente o ODS 9, cuja redação é construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Para discutir o ODS 9, tenho aqui como convidado o Dr. Maurício Lamano Ferreira. Ele é do Centro Universitário Adventista de São Paulo, doutor em ciência, um dos grandes especialistas no Brasil na área de mudanças climáticas, na área de infraestrutura, na área de cidades sustentáveis. E para discutir o ODS 11, que é tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, tenho a honra de convidar aqui o professor Diego Conte, doutor Diego Conte, formado em administração pela PUC e atualmente do programa de pós-graduação em sustentabilidade da PUC de Campinas e também concluindo aqui o nosso programa de pós-doutorado aqui na Unifesp, no programa de análise ambiental integrada da Unifesp, que vai também aqui representar a PUC de Campinas, onde ele atualmente é professor da pós-graduação, no programa de pós-graduação em sustentabilidade. Bom, como eu fiz para todos os meus convidados aqui, para a gente começar a esquentar a conversa, a questão é a seguinte: eu acabei de ler aqui a redação dos ODS 9 e 11, e é claro, isso aqui é uma redação que foi feita no âmbito internacional de uma agenda debatida pela diplomacia internacional, e temos um texto meio genérico, né? E bem sucinto e bem resumido. O texto, da forma como foi escrito, ele reflete a realidade de como nós precisamos discutir as questões urbanas e de infraestrutura aqui no Brasil. Vocês fariam uma redação diferente em relação a isso, ou seja, quais são os desafios do Brasil especificamente ante essa pauta construída de maneira internacional do jeito que ela está redigida. Fiquem à vontade, quem quiser conversar primeiro, quem for mais rápido no gatilho, pode começar. Posso começar, então. Primeiramente, Por favor, uma boa Diego. Tarde. Agradecer aqui ao professor Zisman, em nome da Unifesp, a participação nesse evento, que é um evento bastante importante para a gente poder discutir nessa tarde a agenda dos ODS, trazendo aí o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11. E para responder à pergunta do professor Zisman, sempre que a gente dialoga com o setor público, principalmente aí com os agentes políticos, a gente vê que existe uma grande dificuldade de como é que se materializa a agenda. Ou seja, por vezes, da maneira como está escrita, parece que é um pouco abstrato, mas eu diria que cada cidade, o primeiro passo, ela tem que entender as vocações do seu território. Ela entendendo as particularidades que ela tem, a partir daí ela passa a entender como é que ela vai implantar a agenda dos ODS, especificamente aí o ODS de cidade sustentável. Isso porque para cada município vai ser uma realidade. Então, para uma cidade, a questão social, por exemplo, pode ser a mais relevante. Em outro caso, pode ser a questão ambiental. Em outro caso, pode ser a questão econômica. Mas, na prática, uma cidade ela só vai se tornar sustentável se ela conseguir ter um equilíbrio entre essas três dimensões. Então, eu costumo dizer que não é nem mais para a economia, nem mais para o meio ambiente, nem mais para o social. Ela tem que tentar buscar um desenvolvimento equilibrado. Ela tem que ser uma cidade competitiva, ela tem que ser inclusiva, ela tem que gerar emprego, ao mesmo tempo que ela tem que promover a preservação ambiental, assegurar que não vai haver escassez ecológica, um desenvolvimento integrado com a natureza e também permitir o bem-estar humano. E aí a gente vai, então, estar falando de uma comunidade sustentável. No caso do Brasil, se a gente olhar nosso panorama hoje, a gente vai ver que a questão social ela permanece como um dos maiores entraves para a gente conseguir buscar a sustentabilidade. E a questão ambiental, que acompanha os problemas sociais, vem na mesma esteira. Então, se a gente olhar, por exemplo, para São Paulo, em termos de urbanismo, quase todos os rios da cidade, por exemplo, eles foram canalizados, você tem vias acima deles, você não consegue mais ter uma imagem do que de fato era o território da cidade de São Paulo. Então, ela tem, ao mesmo tempo que uma série de problemas sociais, ela também tem os problemas ambientais. E por incrível que pareça, é a cidade mais desenvolvida aqui da América do Sul.
Mas que desenvolvimento é esse? Então, acho que o ODS ele também possibilita a gente enxergar o desenvolvimento de uma maneira mais sistêmica. Não somente através da medida econômica, que é o que vem sendo feito aí ao longo de décadas, até mesmo de um século, e é o que coloca essa realidade bastante desafiadora para todos nós. E o Brasil, como um país bastante plural, obviamente que se a gente pegar um território, por exemplo, de uma cidade que está lá na região amazônica, a realidade ela vai ser completamente diferente de quem está em São Paulo, que é uma megalópole. Apesar disso, as pautas elas são comuns, geralmente socioambientais. Ótimo, e já a gente esmiuça um pouco que pautas são essas, mas acho que é uma boa introdução. E se a gente amplia o horizonte da cidade para uma infraestrutura um pouco mais ampla, aí a gente está falando do ODS 9, né? Sem dúvida, professor. Eu entendo, assim como o professor Diego colocou, que a dimensão continental que o Brasil tem, ele traz particularidades regionais distintas, né? Por exemplo, a região sudeste é uma região com um histórico muito voltado para o capital, em detrimento ao ambiental, no século XX, com um grande crescimento econômico, e as questões ambientais negligenciadas ou entendidas de uma forma diferente, como foi, por exemplo, o caso das canalizações dos rios, a pavimentação de áreas de várzea e tudo mais. Hoje em dia, o desafio das médias e grandes cidades se torna muito maior do que de cidades pequenas, dado a herança, né, que veio aí do século passado por todo mundo. Eu acho que tem um ponto importante que o professor Diego citou, que é assim, embora a redação dos ODS sejam bastante amplas, elas são e devem ser encaradas de forma muito conectadas. Quando o professor Diego coloca a questão de São Paulo, a cidade que tem o maior PIB da América do Sul, ser a cidade que tem problemas sociais e que isso está atrelado a problemas ambientais, a gente entende que, por exemplo, o ODS 1, o ODS 2, a questão erradicação da pobreza, o fim da miséria, quer dizer, são questões, são pautas sociais que entram e dialogam perfeitamente com o ODS 9, com o ODS 11. Né? Quando a gente para pensar na igualdade de gênero, quer dizer, o setor de infraestrutura que alavanca a economia no país, ele deve entrar num debate de igualdade de gênero e oportunidade, por exemplo, de mulheres no mercado de trabalho, né? Nessa construção de uma cidade saudável e sustentável. Então, embora sejam bastante amplas, eu entendo que há uma grande conexão, né? E o grande desafio, naturalmente, é como o município encara esses ODS. Né? Naturalmente, a cidade de São Paulo ela tem um determinado olhar para os ODS que se diferencia brutalmente, por exemplo, de Santarém, no Pará, que tem uma outra condição. Né? Santarém, a questão do saneamento básico, por exemplo, é um grande desafio municipal. Né? Embora eles tenham uma grande área, tenham florestas nacionais lá nas cidades vizinhas, mas perceba, a questão do saneamento, a questão do alavanque econômico, o setor de infraestrutura se torna fundamental. Então, no setor municipal, a discussão integrada dos ODS, ela se faz necessária. Ótimo. E falando no ODS 9, em infraestrutura, se fala em inovação. Se fala em cidades sustentáveis, se fala sempre naquela busca de alternativas tecnológicas para problemas que a cidade mesmo construiu, principalmente as grandes cidades, né? Então, a busca de fontes alternativas de energia, sistemas de transporte mais eficientes, sistemas de inclusão social melhor equilibrados com a necessidade da população, enfim. Se fala numa inovação tecnológica. Eu queria fazer uma pergunta para vocês que é bem concreta, né? Seria realmente o caso de você ter inovações tecnológicas, tá? Aí estamos apostando numa indústria de alta tecnologia de século XXI, ou no resgate de velhas tecnologias, inclusive naturais, como, por exemplo, parques lineares no entorno de canais de água urbana, de recursos hídricos urbanos, enfim. Qual é o caminho, né? É um caminho tecnológico de século XXI, robótico, intergaláctico, ou, na verdade, o resgate de boas práticas que já existiam, que existem até hoje em algumas cidades menores e que estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo? Quer dizer, qual é o caminho para a gente conseguir, de fato, implementar cidades e infraestruturas sustentáveis? Essa é uma pergunta super interessante. E aí, dialogar com o professor Maurício aqui vai ser muito bacana, porque ele é um grande especialista na parte de Nature-Based Solutions, que são soluções baseadas na natureza. Então, eu vou trazer para uma outra ótica a solução baseada na tecnologia e a gente vai tentar encontrar, acho que, um caminho do meio aí. É interessante porque em várias aulas com grupos de especialistas, eu já apliquei um exercício com eles, que é como é que eles enxergam a cidade deles num futuro, seja de 15, 20 anos.
E isso eu já apliquei talvez aí para mais de 200, 300 pessoas, e a pessoa ela tem a missão ali de produzir um desenho e apresentar no momento. E é super interessante ver como as pessoas enxergam o futuro da cidade, porque traz as duas coisas, acho que sendo bastante objetivo na resposta. Ao mesmo tempo que há uma cidade que é mais tecnológica, então com sistemas de mobilidade inteligente, geração de energia distribuída, energia renovável e assim por diante, é a cidade, por exemplo, que traz os rios, os córregos despoluídos, assim como já foi no passado. Então eu diria que o futuro, talvez, ele é um reflexo do que nós já tivemos e a gente deseja fazer esse resgate, mas ao mesmo tempo trazendo a tecnologia como um instrumento que pode solucionar problemas que estão colocados, principalmente em um cenário de futuro de crescimento da população urbana. Se a gente imaginar em 30 anos, a população mundial urbana ela vai ser na casa de 6,7 bilhões de pessoas. Isso significa o seguinte, que a gente vai precisar sim de tecnologia para principalmente criar novos arranjos produtivos, para dar conta de equilibrar principalmente a equação que hoje não é equilibrada de oferta e demanda. E aí talvez a gente vai conseguir produzir uma nova realidade para o desenvolvimento sustentável. Nessa esteira, por exemplo, estão surgindo algumas tecnologias da indústria 4.0, como a impressão 3D. A impressão 3D ela pode ajudar a gente a resolver problema de saúde, problema de habitação, problemas aí do mercado. Então, as pessoas passarem a produzir em casa ao invés de terem que comprar de um grande produtor e assim por diante. Então, acho que a gente está vivendo um momento, e agora impulsionado pela Covid também, de digitalização. E a digitalização, de alguma maneira, ela potencializa os aspectos locais. Então, a pandemia, por exemplo, potencializou o comércio local, o turismo regional. Então, a gente está pensando muito mais localmente e regionalmente, tendo a tecnologia como um facilitador para poder viver dessa maneira. Então, a tecnologia, no fim, acredito que agora, no século XXI, nos próximos 80 anos, a gente vai tendo um crescimento mais exponencial, principalmente por conta da chegada da internet 5G, que vai facilitar, por exemplo, a gente ter rede de energia e água sensorizada, e isso evitar que a gente perca no sistema de distribuição de água as taxas que a gente vê hoje aqui no Brasil. Tem cidade que perde 25%, 30% da água tratada no sistema de distribuição porque ele tem uma tecnologia obsoleta. E a gente poderia não perder essa água, assim como, por exemplo, já se faz na Ásia, em Tóquio, e aí os asiáticos eles já têm uma tendência à inovação e à tecnologia muito mais forte. Hoje em Tóquio você perde só 1% da água tratada no sistema de distribuição. Assim como sistemas inteligentes de energia vão poder equilibrar a oferta e a demanda de energia, permitindo que os usuários, por exemplo, lavem a roupa em casa no horário que a energia é mais barata. Como? Pela internet das coisas. Você vai pegar seu smartphone e mandar a sua máquina de lavar a roupa no horário que a energia é mais barata, porque você vai ter ideia de como ela oscila o preço e a tarifa durante o dia. Isso não havendo daí a necessidade, por exemplo, da gente acionar as termoelétricas. Então eu acredito que a tecnologia funcionando de maneira integrada, ela pode sim gerar bastante resultado para o desenvolvimento sustentável e fortalecer a ODS 11. Então essa ODS 9 e a 11, elas estão totalmente interligadas. E aí, ao mesmo tempo, a natureza ela tem um conhecimento sábio. Então ela está aí há milhões de anos, sobrevivendo, tendo resiliência, e nós precisamos olhar para a natureza para aprender também. E aí o professor Maurício, com certeza, pode explicar isso muito melhor do que eu. São essas soluções baseadas na natureza. Passou a bola, então, direto. Pronto. Obrigado, professor Diego. Eu acho que, na verdade, o senhor levantou a bola pronta para eu chutar, né? A questão da inovação tecnológica, ela é tão importante e se faz tão necessária quanto a inovação ambiental. Desde 2016, a comunidade europeia, eles cunharam o termo Nature-Based Solutions, e desde então eles têm trabalhado, uma vez que esse conceito, né, de desenvolvimento urbano, de planejar as cidades, ele intercala desenvolvimento econômico, social e ambiental, como o professor colocou. E mais, eu entendo que as Nature-Based Solutions elas estão muito alinhadas, por exemplo, a uma tendência que, na verdade, nós vamos voltar a fazer o que os nossos antepassados faziam, né? Vamos voltar a comer comida de uma melhor qualidade, produzida próximo de casa, com menos perdas. Quer dizer, essas questões ambientais, essas inovações ambientais,
elas vêm trazer, então, para as cidades segurança alimentar, segurança hídrica, vem trazer uma questão de sustentabilidade ambiental, que aí sim, eu acho que com essa questão do 5G vai poder trazer dignidade, o bem-estar para a população, claro, numa perspectiva de economizar energia e tudo mais. Se nós pararmos para pensar, hoje em dia nós temos uma questão monetária associada ao meio ambiente. O professor David Noack, do Serviço Florestal Norte-Americano, ele publicou já dezenas de trabalhos quantificando, né, os serviços ambientais de florestas urbanas dos Estados Unidos, Canadá. E um trabalho dele de 2018, que é um trabalho clássico, eles avaliaram a intensificação da arborização em 86 cidades do Canadá e eles encontraram mais de 227 milhões de dólares canadenses em retorno financeiro para eles, com um ganho mais importante de salvar 30 vidas e mais de 22 mil pessoas que se isentaram de doenças respiratórias crônicas. Quer dizer, nós estamos falando de simples plantio de árvore, né? O professor Paulo Saldiva identificou recentemente, numa palestra na FAPESP, ele comentou que o aumento da temperatura máxima na zona leste de São Paulo está associada a uma elevada taxa de suicídio. E na zona sul de São Paulo, onde tem maior fragmento florestal, temperatura mais baixa estão associadas a isso. Ele fez isso em resposta a um outro estudo que ele já foi publicado também no país, no planeta. Então, se a gente parar para pensar na questão das ilhas de calor, nas variações de temperatura, na recorrência de extremos climáticos e negligenciarmos que nós precisamos, como o senhor falou, né, professor Zisman, a questão de potencializar, de aumentar os parques lineares que estão às margens dos corpos hídricos, de promover florestas sustentáveis do ponto de vista econômico, que promova, por exemplo, associações, cooperativas para a produção de alimento e, com isso, segurança alimentar e transformação social, inclusão das pessoas. Se nós pararmos para pensar, as Nature-Based Solutions, elas podem ser e serão, certamente, uma ferramenta de transformação socioambiental, que é o que nós precisamos ter junto com a inovação tecnológica. Então, a inovação ambiental ela vem no mesmo nível de importância que, por exemplo, o 5G nas grandes cidades brasileiras aí nesse futuro próximo. Ótimo, é metade os Jacksons e metade os Flintstones. É uma coisa fica no meio termo, essa ideia da cidade sustentável. E deixa eu ampliar um pouco esse debate, porque assim, você, o Dr. Diego, nos contou que a população urbana tem crescido, isso é um fenômeno do século XX para o XXI, né? E nós vamos chegar a 80%, 90% da humanidade vivendo em cidade. Então, a cidade é atrativa, ela está atraindo o ser humano para morar nesse modelo, né? Agora, queria ir pensando na questão da infraestrutura também, o que nos atrai a nos aglomerarmos desta forma? Isso é uma questão, então, quer dizer, o que a cidade tem que a gente gosta e, portanto, se a gente gosta, como que pode ficar bom? Porque a gente gosta, mas fica ruim justamente por isso, porque aglomera as pessoas, faz com que a cidade não seja mais autônoma do ponto de vista alimentar, energético, dependa, né, de toda uma estrutura, aí vamos ampliar para a infraestrutura externa para alimentar essa cidade. Qual é o modelo de cidade que nós realmente precisamos? Que é essa cidade super adensada, megalópole, ou uma distribuição em pequenos centros urbanos, quer dizer, a questão urbanística, como é que fica. E aí nós nos separamos com um outro fenômeno do século XX para o XXI, que é a globalização. E aí vamos mais para o lado da infraestrutura. A grande circulação de mercadorias internacional para alimentar esses megas conglomerados de cidades no mundo todo, isso é um modelo sustentável? Ou, quer dizer, falando em infraestrutura mundial, a globalização foi justamente uma das forças que alavancou a insustentabilidade desse modelo econômico e urbano e logístico que nós temos. Então, veja, eu estou falando de qual é a cidade boa e qual é a estrutura boa no mundo globalizado para a gente ser sustentável, afinal de contas, obedecendo as metas dos objetivos 9 e 11 aqui. Essa também é uma pergunta bastante complexa, então vou tentar iniciar ela. Acredito particularmente que a tendência é que a gente vá viver principalmente em pequenos centros urbanos. Se a gente olhar para os próximos 30 anos, a tendência é que em 2050 a gente vai ter aproximadamente, aliás, em 2030, os próximos 10 anos, aproximadamente 41 ou 42 cidades acima de 10 milhões de pessoas. Então isso significa que a maior parte das cidades não vão alcançar
essa massa de população, como, por exemplo, aqui a cidade que nós estamos, cidade de São Paulo, ou outras cidades asiáticas. A urbanização tem uma tendência a crescer muito também na África, nos próximos 20, 30 anos. Então, isso significa que a gente provavelmente vai viver em pequenos centros urbanos ou cidades médias. E por que as pessoas buscam esse estilo de vida? Eu acho que principalmente porque na cidade você tem acesso a melhores empregos, então você tem acesso a trabalho, você consegue ter inclusão social através do emprego e da renda, e também porque você tem melhores oportunidades para estudar. As melhores universidades estão nas grandes cidades. E as pessoas migram em busca de oportunidade. Então isso é bastante claro. Por outro lado, a cidade ela também oferece entretenimento, espaço para economia criativa e uma série de outros atrativos e de facilidades. Por exemplo, descer, você vai em qualquer esquina, tem um supermercado, você compra comida e leva para casa. Por outro lado, isso gera e atrai de alguma maneira, ao mesmo tempo que você urbaniza, também você exclui. E aí você tem todo esse fenômeno, por exemplo, de gentrificação, que expulsa as populações mais pobres para as franjas dos centros urbanos, para as áreas das periferias, e lá a realidade ela é muito mais complexa. Ela é uma realidade desafiadora. Por exemplo, quando eu trabalhei no poder público, a última experiência, a gente percebeu que nas periferias não chegam frutas, legumes e verduras da mesma maneira que chega no centro expandido da cidade. Então as pessoas elas se alimentam de uma maneira pior. Então, os arranjos produtivos locais eles vão ser uma resposta para isso. Quando o professor Maurício fala que há uma tendência da gente passar a produzir comida localmente, isso é globalmente, não é só um fenômeno brasileiro. Então, é algo que é uma tendência que deve crescer. E ela vai ser impulsionada por inúmeros fatores. Por exemplo, a inflação dos alimentos. Então, as pessoas vão produzir localmente para passarem a ter acesso a uma alimentação em condição mais saudável. E aí você tem vários projetos pilotos ou projetos até maiores já de hortas comunitárias, sistemas compartilhados de produção de alimento, as pessoas começando a produzir ali no quintalzinho de casa. Agora, para a gente imaginar, para ter uma resolução em um aspecto global, é importante que as cidades elas criem uma estratégia de resiliência. Eu acho que esse é o ponto. Quando ela criar uma estratégia de resiliência, que essa estratégia não seja só focada na questão da alteração climática. Esse é um ponto, talvez o mais relevante, mas em cima disso você precisa desenvolver outras pautas. Por exemplo, a produção local de alimento. Fortalecer zonas rurais urbanas que estão na proximidade das cidades. Em São Paulo mesmo, a gente tem zona rural, por exemplo, em Parelheiros. Agora, como é que eu incentivo isso? Como é que eu incluo essas pessoas dentro do processo urbano? Acho que está aí o desafio. Então, desenvolver uma estratégia de resiliência que converse com a questão climática, com a produção de alimentos, com acesso a emprego, trabalho, equilíbrio, igualdade de gênero, é um caminho inteligente para as cidades seguirem. E aí nós já temos no Brasil algumas cidades que desenvolveram essa estratégia. Por exemplo, Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro. E, em cima disso, já estão colhendo frutos. E acho que isso são bons exemplos aí, não só para o Brasil, mas para a América Latina, e que precisam ser divulgados, porque muitas pessoas nem sabem que as cidades no Brasil já estão olhando para isso. Em Porto Alegre, por exemplo, a criação da zona rural, próximo ali ao centro de Porto Alegre, 15 quilômetros depois, você tem produção de tudo. Você tem produção de carne, você tem produção de grãos aí falando do arroz, que foi até um tema bastante debatido esse ano, a questão do aumento do preço. E dentro dessa política da zona rural, por exemplo, de Porto Alegre, eles têm a intenção de, em 15 anos, não utilizar mais agrotóxico. Então, ter uma produção orgânica próxima à cidade para poder ter o abastecimento, então, de uma grande cidade. Então, acho que isso é uma tendência. E um caminho assertivo é desenvolver estratégias de resiliência. Ótimo. E pensando na globalização, como um fenômeno de... Se a produção local é viável, como fica o mercado internacional de mercadorias, né? Pois é, professor. Eu só queria chamar a atenção de um negócio que o professor Diego colocou, que é bastante interessante, né? A gente, quando pensa na cidade, ainda na esfera da cidade, né? Nós procuramos o centro da cidade, gastamos horas para alcançar serviços e produtos no centro da cidade,
Gastamos horas para voltar, sendo que poderiam ser construídas novas centralidades, por exemplo, no extremo da Zona Leste de São Paulo, como na cidade do Rio de Janeiro, em diferentes áreas da periferia de cidades adjacentes da Grande Rio. Enfim, acho que essa criação de novas centralidades e criar espaços verdes multifuncionais para aí sim fomentar de verdade, né, a inserção social, a questão ambiental e a própria requalificação dessas áreas verdes urbanas se torna fundamental. Agora, caindo mais numa questão global, como nós estávamos discutindo a questão da infraestrutura, eu acho que tem um ponto, professor, muito importante que deve ser tocado, né? Quando a gente pensa nesse grande fomento, nessa globalização e nesse fluxo de mercadorias de um país para o outro, sempre tem alguém que sofre um pouco mais, que é aquela população da ponta. Eu estou fazendo um trabalho na cidade de Guarujá, nós já estamos acabando, inclusive. A cidade tem uma grande importância, né? Metade do porto, que é chamado Porto de Santos, inclusive o pessoal do Guarujá questiona isso, fica na cidade de Guarujá. E o que acontece é que lá tem um grande veículo de movimentação de veículos pesados, caminhões. E tem uma alta taxa de poluição atmosférica, e lá eles lavam as caçambas, o que manda para o solo da cidade de Guarujá, amônia, enfim, uma série de outros contaminantes, que são extremamente tóxicos para a saúde humana. Então, o estudo que nós estamos fazendo lá é para identificar, por meio de plantas bioindicadoras, se os lugares que têm os maiores índices de contaminação atmosférica são os lugares que têm as maiores recorrências de problemas respiratórios na população. E nós estamos ainda no estágio para analisar esses resultados, mas o que nós já vimos é que os níveis de contaminação atmosférica são elevadíssimos, né? Ou seja, essa questão de ser claro, um importante vetor de desenvolvimento econômico municipal, mas também um grande contaminador atmosférico, um grande agente, né, promotor de problemas de saúde coletiva. Então, quando a gente pensa nessa questão, talvez global, sempre tem alguém que vai sofrer alguém da ponta, né? Agora, eu acho que tem uma questão, acho que em escala planetária, que tem sido muito debatida, e eu acho que a gente talvez tenha que repensar, e aí sim, talvez a ação municipal, talvez em outras esferas também de governo seria interessante, é sobre o padrão alimentar, né? Hoje, grande parte da nossa produção de alimentos serve para alimentar animais que nós nos alimentaremos. Então, eu acho que a questão do padrão alimentar, né, do nível de consumo, por exemplo, de carne vermelha, de necessidade de proteína, ela se torna um dos grandes vetores de alteração ambiental, inclusive de mudanças climáticas, né, quando se pensa, enfim, na escala planetária. Então, eu acho que quando se pensa globalmente, eu acho que existem várias questões a serem debatidas, né, que sim, podem ser resolvidas no nível municipal, como, por exemplo, a questão do padrão alimentar e tudo mais, mas também eu acho que há de se pensar, né, nas populações que estão na ponta sofrendo por essa grande infraestrutura que atinge todo o planeta, os efeitos da globalização. Ótimo. Eu tive a oportunidade de participar da última ONU Habitat em Quito, alguns 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, e lá se debateu e se aprovou a ideia do direito à cidade, né? E, quer dizer, a humanidade passa a ter direito à cidade. E aí, quando você fala em direito e fala em deveres, nós estamos falando de uma certa forma em políticas públicas, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco assim, pensando em infraestrutura sustentável, em cidades sustentáveis, o papel de dois atores sociais, tanto os agentes públicos, os gestores, quer dizer, qual o papel das políticas públicas e seus gestores na formatação de infraestrutura e cidades sustentáveis, e do cidadão, quer dizer, o quanto que, aí é uma questão individual, quanto que o cidadão pode contribuir ou não para que a gente estabeleça na cidade e no planeta como um todo infraestrutura e sistemas urbanos mais sustentáveis, né? Falando de, então, políticas públicas e papel do cidadão comum, indivíduo, nesses processos todos aí. Vocês conseguem chegar à junção desses dois atores para contribuírem com a sustentabilidade? Com certeza. Acho que a Habitat 3 ela trouxe essa pauta da governança como uma pauta central. E aí a governança, a gente pode ver vários exemplos pelo mundo que quanto mais participativa e inclusiva ela você consegue construir política pública de uma maneira mais inteligente que de fato propicia uma solução. Em alguns casos, quando a democracia ela já é bastante amadurecida, você consegue até alcançar um nível da colaboração, onde diferentes públicos, stakeholders, né, as empresas, a sociedade civil organizada,
também assumem a sua parcela de responsabilidade na construção da cidade sustentável. E isso, de fato, tem funcionado. Acho que um fato que me marcou muito foi quando eu fiz uma pesquisa em campo, em Barcelona, em 2015, que foi um ano antes da Habitat 3. E aí em Barcelona, se a gente for ver, é uma cidade que ela tem uma história que na década de 90 era uma cidade colapsada, os níveis de emissão também altíssimos, problemas ambientais, criminalidade. E aí você vai hoje olhar Barcelona, 30 anos depois, ela é uma cidade que ela é modelo em sustentabilidade, em cidade inteligente, mas qual é que foi o gap, né? Como que ela deu esse passo? Ela conseguiu preencher uma lacuna que foi a partir do momento que criou uma rede local, muito por conta da Agenda 21, que veio fortemente da Eco 92, que foi a rede Barcelona mais sustentável. E a partir dali eles começaram a incluir algumas entidades da sociedade civil no processo de governança política. Hoje, se a gente olhar para a configuração dessa rede, você tem hoje 800 entidades, sendo que 400 delas são escolas. E aí vai chegar em um ponto importante do direito à cidade que eu quero comentar. O direito à cidade, todos os cidadãos têm o direito de usufruir a área urbana. E aí, por exemplo, quando a gente vê a escola sendo inserida, eu pergunto para vocês aqui hoje, as crianças e os adolescentes, se a gente olhar hoje, eles têm algum direito à cidade? Eles viraram prisioneiros das suas casas, até porque sair à rua é perigoso, o brincar na rua não existe mais, o carro vai passar e ali você tem risco de atropelamento, então não pode mais jogar futebol, por exemplo, na rua, na calçada. Então o direito à cidade, a gente tem que trazer para a pauta não só os adultos, a gente tem que ouvir as crianças, como fizeram lá em Barcelona. Incluíram como? Através de oficina de desenho, contação de história, tentando captar a percepção daquela criança, que é o cidadão do futuro, de como ele enxerga as coisas. E olha quanto que os centros urbanos hoje eles são agressivos para as crianças. Quanto eles não permitem que os adolescentes tenham uma convivência que seja saudável. E aí a gente tem o quê? Crianças que passam o dia inteiro no smartphone, no celular. E já existem inúmeras pesquisas, por exemplo, que demonstram quanto que isso afeta a saúde humana, exposição à tela em determinada idade. Então, acho que o direito à cidade é uma pauta que a gente tem que avançar muito e, principalmente, incluir as populações que não são ouvidas. E aí estão também, a gente pode falar da condição da mulher, as populações em periferia, as crianças, os adolescentes. Porque se a gente for ver também, não adianta somente criar o processo participativo se um pequeno grupo vai dominar a pauta ou o processo de participação, que de repente vão ser grupos que são mais organizados, representações empresariais da indústria, que também tem uma área toda específica para produzir conteúdo e conseguir influenciar a agenda política. Então, se vai fazer a participação, tem que ser participativo de verdade. Acho que esse é um ponto crucial. E, no fim, por todos esses exemplos, aqui no Brasil a gente tem exemplos de cidades, por exemplo, que passaram a adotar o orçamento participativo e, pela primeira vez, por exemplo, conseguiram ter uma praça. E essa praça serviu do quê? De ponto de encontro para as pessoas. E aí a gente vai ver o direito à cidade novamente. Se deixasse para o prefeito decidir, provavelmente esse dinheiro teria virado o quê? Teria virado asfalto. Porque asfalto traz voto no processo político. Então a gente precisa inverter essa agenda política e deixar de lado o modelo da democracia representativa. Para que serve o representante político num processo colaborativo e participativo? É aí que está a grande questão. A maioria se sente, de alguma maneira, inutilizado ou sem ali exercer o seu papel. Mas o que a gente pode ver é que os processos participativos, que principalmente buscam um consenso, evitam, por exemplo, que a gente tenha um caso emblemático aqui de São Paulo, que você teve um prefeito, por exemplo, que acreditava nas ciclovias como uma pauta de mobilidade, você tem uma alteração de governo, 4 anos depois, vem um outro prefeito que acredita em outra coisa, desacelera o processo das ciclovias, e aí você até asfalta algumas ciclovias para, de novo, os carros conseguirem passar. Isso tudo é resultado do quê? Da falta de amadurecimento da política pública. Não teve construção de consenso. E aí você vai para a Dinamarca e você vê lá que 75% das viagens em Copenhague são feitas de bicicleta. Mas como que a Dinamarca alcançou isso? Através do consenso. Você teve um plano de cicloviário que está em execução há 50 anos. Não foi imposto em 4.
E aí você tem a alteração de poder, naturalmente a pauta ela é invertida. As pessoas lá se apropriaram disso, discutiram isso, e hoje se tornou uma cultura, uma vocação da cidade. Então, acho que esses são pontos muito importantes para que os gestores públicos pensem, e principalmente para que a população ocupe esse espaço democrático e a sociedade civil também passe aí a ocupar esse espaço e pressionar principalmente por mudança e para que processos participativos sejam resgatados. Tá certo. Maurício, quer complementar alguma coisa? Eu gostaria, sim, professor. Eu queria dizer que, assim, eu concordo plenamente com o professor Diego, eu acho que esse é o caminho que tem que acontecer. A Agenda 21 já trouxe no seu capítulo 26 a inserção dos povos indígenas na discussão de políticas públicas ambientais, protagonizando, né, essa etnia na elaboração de políticas públicas, na qual ele faz parte, na qual ele está inserido também. Né? Se nós pararmos para pensar, então, quer dizer, existem populações que foram coadjuvantes, né, no debate ambiental e simplesmente sofrem as ações daquilo que é decidido. Eu entendo que, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo ela tem feito algumas ações acho muito bem avaliadas no meu ponto de vista, por exemplo, com o Plan Pavel, que é o Plano de Espaços Verdes Livres da Cidade. Ele derivou do PMMA e eles fizeram uma consulta popular que foi um número razoável, eles conseguiram tomar algumas diretrizes a partir da consulta popular, que hoje nós podemos usar a internet, né, como um mecanismo de inovação, de consulta pública, e conseguiram, então, claro, eles estão em fase de fechamento, até o final do ano provavelmente eles vão publicar o Plan Pavel, mas com bastante destreza, com bastante pontos altos, né, na minha avaliação. Agora, eu entendo que o professor Diego colocou uma coisa que é muito importante colocar no debate. Você abrir audiência pública, consulta pública, mas para quem? Né? Quando a gente tem as consultas públicas, por exemplo, para a elaboração do Plano Municipal da Mata Atlântica, quem é que vai participar das consultas públicas? Os representantes das mineradoras que estão lá, que provavelmente vão perder sua área. Quer dizer, são outros atores, né? E o setor imobiliário. São agentes que estão muito antenados, muito bem amparados. E aí o que eu concordo plenamente com o professor Diego e complemento uma coisa. Nós temos que dar voz, sim, para a população, mas nós temos que criar mecanismos de participação efetiva. Né? Quantas pessoas ficaram sabendo, por exemplo, das audiências públicas sobre o projeto A, B ou C? Né? Qual foi a forma? Foi numa quarta-feira às 15h, presencialmente? Quer dizer, a que público que nós vamos conseguir participar e consultar de fato? Será que o munícipe, a associação de bairros, tinha algum representante nesse lugar, nessa hora? Então, talvez, eu só traria um complemento ao que o professor Diego colocou, que é fazer um processo participativo e inclusivo, que dê oportunidades, por exemplo, das pessoas participarem, e hoje nós temos tecnologia para isso, que dê oportunidade das pessoas participarem e, de fato, decidirem sobre a cidade que ela vive, sobre a cidade na qual ela tem o direito. Né? Então, acho que eu só traria essa outra perspectiva, essa outra releitura, né? Complementando que eu concordo com tudo que o professor Diego colocou. Ótimo. Vou fazer uma última pergunta, que é uma pauta que engloba a temática urbana e da infraestrutura mais ampla, que eu acho que vocês têm coisas a dizer, com certeza vou aproveitar a expertise de vocês. Uma cidade sustentável, uma infraestrutura sustentável, ela é baixo carbono? Quer dizer, como é que fica a questão do carbono nas cidades do futuro, na infraestrutura do futuro, aí fazendo então uma ligação direta desse ODS com o ODS de mudanças climáticas, ODS 13, se não me engano, né? Pode ser. Aí eu acho, professor, que nós temos que promover um casamento, né? Aí eu acho que é a hora do casamento real, da inovação tecnológica e da inovação ambiental. Para a gente alcançar mesmo no setor de infraestrutura, na criação e construção e transformação de cidades e comunidades sustentáveis, eu acho que tem que haver aí um casamento fundamental na inovação tecnológica e na inovação ambiental. Eu acho que nós já temos tecnologias, né? Se pensar na mobilidade urbana. O professor Diego comentou uma coisa fundamental, né? Às vezes falta um projeto São Paulo, falta um projeto Jundiaí, né? Um projeto Rio de Janeiro, um projeto Brasil, onde você tem a participação popular que decidiu qual seria o caminho. Né? Nós temos, claro, a revisão do plano diretor, que está em breve para acontecer, mas eu acho que essa questão de ter um projeto de cidade e não um projeto de governo faz toda a diferença. Voltando aqui à questão da pergunta do senhor, eu acho que a partir do momento que houver
benefícios, né, fiscais, econômicos, tributários, de uma forma geral, para que as tecnologias possam entrar de fato e fazer a diferença, ser incorporada pelo munícipe de bem, pela população, eu acho que a partir desse momento nós vamos começar, então, um mecanismo de transformação, uma política de baixo carbono e, quem sabe, mudar padrões culturais, né? Como Copenhague, acho que foi Copenhague que você comentou, né, 75% das viagens. Quer dizer, por que não São Paulo? Tudo bem que nós temos uma topografia um pouco acidentada, mas também nós não precisamos fazer todo o trajeto de bicicleta, nós podemos fazer parte do trajeto de bicicleta. Então, quem sabe também nós não mudamos o padrão cultural, né, o padrão de mobilidade que nos foi herdado do carro, da política, do consumo, e passamos por uma política alternativa, né, aliando aí talvez um sistema de transporte mais eficiente e, claro, no setor de infraestrutura, indubitavelmente, professor, aí sim é a inovação tecnológica gritando, falando muito mais alto para uma política de baixo carbono. Ótimo. Diego, quer complementar? Sim. Acho que o primeiro passo aí, como o professor Maurício colocou, as cidades elas precisam produzir uma visão de futuro. E produzir uma visão de futuro de maneira coletiva. Porque se você não tiver um objetivo, por exemplo, se tornar uma cidade carbono neutra ou uma cidade de baixo carbono, dificilmente você vai conseguir atingir esse resultado, porque você não sabe os caminhos que precisam ser tomados, até porque o objetivo não foi definido. Então, primeiro passo, criação de uma visão de futuro. Não existe política de sustentabilidade de curto prazo. Acho que isso daí é uma coisa importante para ser pontuada também. E absolutamente concordo que esse é o futuro. A gente tem que pensar em um jeito de reduzir as emissões e, ao mesmo tempo, neutralizar aquelas que são geradas. Isso entra dentro da questão da criação da estratégia de resiliência. E se a gente pegar a teoria de sistemas, que ela é bastante interessante, sempre que a gente tem uma influência positiva em um sistema, e se a gente pensar hoje as emissões, elas geram inúmeros impactos, desde o pequeno micro-organismo até dentro da vida humana, a gente vai ter um efeito positivo em escala, que vai afetar a vida marinha, que vai afetar a vida terrestre, que vai afetar a alteração climática. Então, buscar cidades que sejam mais resilientes e que sejam carbono neutro é um passo importante. Isso vai depender da adaptação energética principalmente, seja da eletricidade ou seja do combustível que é utilizado nos veículos. E também, como o professor Maurício já colocou, envolve outras questões, como, por exemplo, a maneira que a gente se alimenta, que tipo de alimento que está chegando na mesa, porque tudo isso gera emissões. Então, a gente, se for pensar numa questão macro, né, não só na questão urbana, mas também em outras regiões, porque o clima ele é uma questão global, a gente vai ver que isso passa por alterações culturais, como o professor Maurício colocou. E, principalmente, a gente passar a pensar também estrategicamente no longo prazo e não somente no curto prazo. E aí os representantes políticos ficam um desafio. Por que eles só pensam em 4 anos? Tá certo. Bom, é um tema encantador, diversas pautas que a gente precisaria estar discutindo e não dá tempo nem nossos 40, 45 minutos aqui, mas eu queria agradecer especialmente aqui então, as contribuições do professor Diego, do professor Maurício, nesse tema tão importante que é a questão urbana, a questão da infraestrutura internacional, aqui dentro do nosso curso. Agradecer vocês que estão nos assistindo aí. Nós vamos encerrar por aqui. A menos que vocês queiram dar uma mensagem final ou queiram falar alguma coisa que não tenha sido dita aqui, vocês estão doidos para falar e eu não perguntei. Olha, acho que é uma mensagem de agradecimento. Tá bom. Acredito que a agenda ela só depende de nós para ser implementada. A universidade ela tem um papel como fornecedor do conhecimento e, em cima disso, nós precisamos nos posicionar em cima dessas pautas. E aí, uma reunião como essa tem um valor assim super expressivo para a gente conseguir disseminar essas ideias e disseminando as ideias para que outras pessoas possam se engajar dentro da Agenda 2030. Tá ótimo, obrigado, Diego. Nós que agradecemos. Professor, eu queria só trazer também como mensagem, nós temos no Brasil mais de 5.500 municípios, grande parte deles com gestores ambientais, municipais, que às vezes não tem formação superior ou não tem formação na área ambiental. E aí eu queria destacar também, agradecendo o convite do senhor, a importância do papel extensionista da universidade. Como a universidade tem um papel transformador na sociedade. Mais de 5.500 municípios e a universidade tendo capacidade de levar junto consigo a formação de recursos humanos de alto nível, mas o mais importante, né, fomentando, né, o desenvolvimento urbano, o desenvolvimento regional. Então, acho que
vocês estão de parabéns pelo programa de extensão de vocês e que essa atividade extensionista seja uma prática nas universidades brasileiras. Muito bem, nós vamos mandar esse debate para os 5.570 municípios do Brasil, para que a gente possa ajudar os gestores públicos, os prefeitos e seus auxiliares a implementarem cidades sustentáveis e infraestrutura sustentável entre os municípios no Brasil. Muito obrigado, agradecemos aqui o Instituto Physis, Cultura e Ambiente, que é co-parceiro desse projeto com a gente aqui, e vamos encerrando por aqui.